Bom, boa noite, em primeiro lugar, né? Como alguns de vocês sabem, eu sou técnico de enfermagem e vou contar para vocês algumas experiências. Eu vou tentar dizer só uma, porque se eu contar várias, mas tem sempre aquela experiência no plantão que fixa mesmo na sua mente. Então, foi assim. O plantão, nessa época, que foi lá em Caruaru, estava bem é, parado, né? Tem uma palavra que a gente não pode usar na enfermagem, que parece estar tem sentido, que o plantão está muito tranquilo, sabe? Quando a gente vem dizer que o plantão está muito tranquilo, minha gente, de repente acontece aquela movimentação, né? Minha área, minha área não, meu setor também na enfermagem é sempre a urgência e emergência. E daí a gente já tem uma noção que sempre vai ter coisas assim, né? Como sala vermelha, transferência e mais. Mas, nesse dia, foi um paciente que ele deu entrada na sala vermelha e esse paciente ele ia ser entubado. Porém, esse paciente estava com muito mal, sabe? Para quem faz enfermagem, sabe que tem a escala de Grasman, né? Não sei nem se é assim que pronuncia o nome, mas é quando o médico vai avaliar uma enfermagem, como é que tá ele em si, né? Aí vai dar uma notinha, sabe? 15, o paciente tá ótimo. Abaixo, aí é sempre alguma coisa. Às vezes é o olho que não está correspondendo, ele não está correspondendo a dores, não está falando, e sempre isso vai gerar uma nota. Esse paciente estava com o olho de guaxinim, né? Guaxinim é quando tem alguma coisa relacionada ao crânio, né? Aquele negócio é como se fosse hemorragia por dentro. E é muita informação, né? Eu estou tentando concluir, estava logo os dois. E aqui na face dele estava aberta, sabe? Porque foi, nessa época foi esse paciente ele teve uma colisão com outra moto e daí teve esse coisa toda, né? E daí quando você sabe que um paciente naquele momento ele não está conseguindo, ele não consegue falar, mas ele consegue escutar assim, quando eu digo assim, a equipe que tá naquele momento, um das pessoas que estava na equipe nesse momento foi eu, e o paciente estava muito mal mesmo. Aí tem pessoa na equipe, eu lembro, que dizia assim, esse paciente não vai sobreviver, entendeu? E a gente sabe que, por mais que você esteja naquele momento, a gente sabe que o paciente ele não está ali morto, não. A gente está, todo minuto é muito crucial para a gente conseguir salvar a vida, né? Porque é o médico prescrevendo aquele negócio na hora, é a enfermeira ou o enfermeiro naquela evolução, o técnico, entendeu? É um movimento grande. E toda a conversa ali, o paciente ele vai escutar, né? Mesmo na hora, né, de chegar a entubar o paciente, ele vai escutar, entendeu? Agora imagina se a gente chega lá, né, mal, né, e alguns profissionais falam coisas assim, tipo, eita, esse paciente vai sobreviver, não, eita, ele tá muito mal, eita, entendeu? E um das pessoas que tranquilizou o paciente, mesmo sem escutar a voz dele, porque ele não estava falando, foi eu, nessa época, eu lembro como foi. E você vai me perguntar por que eu estou falando isso, mas daqui a pouco eu vou dizer. E, tipo, quando eu escolhi enfermagem, eu acho que é a enfermagem que me escolheu, porque eu, desde criança, eu sempre gostei dessa área, sabe? Quando eu falava em cuidar, o ato de cuidar, da empatia, é um ato que eu sempre já gostava, sabe? Quando eu era pequeno, eu botava no meu caderno que eu queria ser enfermeiro. Mas eu não sou enfermeiro, eu sou técnico de enfermagem, né? É totalmente diferente. Só que a pessoa confunde muito, né? E daí, eu acho lindo, gente, o ato de cuidar, sabe? De você passar o seu conhecimento e levar, tipo, aquele paciente ficar melhor. Só que na realidade, na grande maioria, a gente nem sempre vê isso, né? A gente vê muitos profissionais que não está sendo empático com o paciente, às vezes faz um trabalho de todo jeito, entendeu? Assim,
às vezes a gente percebe que não foi algo que fizeram realmente como cuidar, porque tem duas diferenças, né? Trabalhar por amor e trabalhar com amor, né? A gente sabe que na enfermagem tem momentos que estressa muito a pessoa, né? Isso é óbvio, mas como todo trabalho. Só que você tem que saber separar, né? Tem que separar sua vida pessoal com a sua vida profissional. Porque se eu tenho uma vida lá fora, né? Digamos que eu trago aquela negatividade para o meu plantão. Vou descontar nos meus pacientes. Isso não é certo. Isso é totalmente errado, né? Mas voltando ao assunto da sala vermelha, eu fui um dos técnicos que cuidou desse paciente do início ao fim. E eu sempre falava com ele, porque antes dele ser transferido, vai pedir senha, vai pedir aquele coisa todo, né? Enquanto ele está sendo entubado. E eu sempre falava, olha, vai dar tudo certo, viu? Confie em Deus, você vai voltar. Eu sempre falava coisas assim, positivas pro paciente, porque eu sabia que ele estava escutando. E o engraçado depois, esse paciente foi sim transferido. Mas ele lembrou da minha voz. Vocês acreditam? Ele lembrou da minha voz, porque como eu disse a vocês, ele chegou inconsciente, ele não estava vendo, né? Mas como eu disse, ele estava escutando. Ele escutava, assim, só não tinha como falar, né? E daí ele depois quis saber, depois ele voltou para saber quem era o técnico naquele dia. Ele perguntou quem era Samuel, né? Porque eu me identifiquei, mesmo sem ele me ver, né? Eu disse, olha, sou Samuel, técnico de enfermagem do plantão. Estou aqui hoje com você e a equipe, né? E eu falava com ele, sabe? Ele só não respondia, sabe? Mas ele escutou. E depois ele veio agradecer. Isso foi muito gratificante para mim, porque assim, eu nunca faço algo na enfermagem para que as pessoas venham agradecer. Mas quando vem é algo gratificante, é quando você percebe que você está fazendo seu trabalho com excelência. Você percebe que você está se destacando. Não de uma forma negativa, né? Lógico que eu nunca estou para competir com ninguém. Eu sempre quis fazer o meu, sabe? E acho lindo quando as pessoas fazem o certo, sabe? Sem direcionar. Você sabe qual é a sua área, você sabe o seu setor. O que você vai direcionar para o seu coleguinha? Você está ali naquele momento, você faça, né? Você tem a melhor maneira de você fazer, você vai fazer, entendeu? Deixa o seu coleguinha ali. Porque a gente às vezes julga muito, né? Ah, eu já trabalhei demais e o meu colega não fez nada. Não, gente. Faça o seu, no seu horário que você iniciou, faça o seu. Se o coleguinha não está fazendo o dele, deixa o coleguinha lá, né? Mas vamos evitar ligar com o coleguinha, porque cada um sabe né? Cada um sabe seu setor, o que tem que fazer e tudo mais. E para finalizar, que eu falo muito, esse paciente me mandou uma música depois. E essa música é que você vai escutar. Depois dessa música, o vídeo já vai encerrar, porque eu não vou colocar. Vai ter uma parte que fala enfermeira, que no vídeo que o paciente procurou, não tinha que falar assim, enfermeiro e nem técnico, no meu caso, né? Mas eu achei muito linda, o comecinho, sabe, como falava, de cuidar. O resto da música não tem nada a ver comigo, entendeu? É só o comecinho. Enfim, gente, obrigado, cara, para quem realmente assistiu até aqui. Gente, um beijo. E para as pessoas que estão começando o técnico de enfermagem, o curso, vão com fé em Deus, vai dar tudo certo, pense positivo. Todo mundo iniciou no trabalho sem saber a prática, né? Porque a teoria a gente sabe. Mas a prática e a agilidade a gente vai pegando com o tempo. Então é isso, gente. Boa noite, Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até a próxima.